Oi de novo, MVCast especial Bastidores MEF no ar mais uma vez. E olha, eles acabaram de deixar o palco da plenária e já estão aqui comigo no estúdio para contar mais sobre o pioneirismo e a tecnologia e como isso está mudando o futuro das santas casas no Brasil. A gente tem aqui o Mirocles Veras, que é presidente da Confederação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, CMB. Seja bem-vindo, Mirocles. Muito obrigado. A gente tem também o senhor da Santa Casa da Bahia, o Gilberto Cortez. Opa, peraí, tá errado aqui. A gente tem o superintendente da Santa Casa da Bahia, o Eduardo Queiroz. Isso, olha só o roteiro pregando peças. Obrigado. Obrigada. Acontece, né, gente? E agora sim, o diretor financeiro e gestão corporativa da Santa Casa de Belo Horizonte, o Gilberto Cortez. Certíssimo. Boa tarde. Obrigado. Obrigada. Ao vivo, gente. Ao vivo tem isso mesmo. O painel de vocês começou às 14, né? E aqui, que horas são? 14h30, a gente já tá aqui. Eles só tiveram tempo de tomar uma aguinha, hidratar a garganta para levar conteúdo para vocês. Então vamos lá, gente. Eu vou começar fazendo uma pergunta para todos vocês, tá? Eu queria que vocês me respondessem. Tem muita gente que ainda não sabe o poder tecnológico de inovação que tem nas santas casas, né? Tem um estigma sobre o que é uma santa casa, sobre o papel dessa entidade, inclusive na assistência à saúde. Muita gente acha que é hospital público, quando não é, filantrópico é outra organização. Mas o fato é que a tecnologia está muito presente nas santas casas e até tem um termo para isso, né? Que vou colocar aqui, Filantec, né? E eu queria perguntar para vocês, qual que é a importância da inovação e da tecnologia hoje dentro de uma santa casa? Quem quer começar? Posso começar? Que eu queria, falando aqui como representante de 1820 santas casas, eles vão particularizar na Bahia, em BH, e eu vou falar de uma forma mais ampla, né? Nós, certo, como você colocou, tem muito pensamento de que a Santa Casa é pública. Não, a Santa Casa, como os hospitais filantrópicos, né, são entidades privadas. Exato. Sem fins lucrativos, tá? Fundadas, a mais antiga de mais de 500 anos, aqui tem 474, mais de 100 anos BH. 125 anos. 125. São entidades, né, que prestaram e prestam serviços àquelas pessoas mais carentes. E hoje, ao Sistema Único de Saúde, que nós representamos 70% na alta complexidade do Sistema Único de Saúde. Então, o Sistema Único de Saúde, o SUS, somos nós, Santas Casas e Hospitais Filantrópicos. Não tem o que discutir, porque os outros 30 é o poder público e a iniciativa privada, hospitais privados, né, com fins de lucro, que atendem. Então, muitas vezes a gente pensa, aquela coitadinha da Santa Casa, ela não tem. Não, nós temos muita gestão, nós temos dentro das nossas santas casas evoluído muito na gestão, nos processos, no investimento em tecnologia. Naturalmente, quando eu falo que eu represento 1820 instituições, existem as pequenas e as médias instituições. Sim. Essas têm uma dificuldade maior. E eu coloquei aqui no palco, a nossa vontade, vamos dizer, é democratizar, é levar, certo, o sistema, e estamos trabalhando nisso, de um valor menor possível para que essas entidades também, que estão lá no interior de São Paulo, no interior do Piauí, do Ceará, no Nordeste, possam ter esse instrumento que vai ser colocado aqui de economicidade para a própria instituição. Sim. Tá? Para gerir com qualidade aqueles processos e, consequentemente, ao paciente. Porque todas as ações nossas visualizando o paciente. Perfeito, okay? Perfeito. E para você que não sabe, o primeiro hospital do Brasil foi uma Santa Casa, né? E até o SUS ser criado, isso na década de 80, as pessoas que não tinham recursos próprios, elas eram atendidas exclusivamente pelas Santas Casas. Então, é um papel importantíssimo na nossa sociedade, que realmente fica, como é que fala? Escondido, né? Que a gente não fala. Então, é muito bom que a gente traga esse assunto para cá hoje. Então, agora eu repasso a pergunta para vocês. Quem vai? Gilberto, Eduardo? Bom,
Eu acho importante a gente contextualizar realmente como o nosso presidente Mirócles fez, que é aquela imagem das santas casas de misericórdia, aquela santa casa pobrezinha, que não tem tecnologia, que não tem recurso. A gente tem conseguido mostrar que não é bem assim. Você perguntou sobre a importância da tecnologia na gestão dessas instituições, é fundamental. Eu acho que a gente consegue mostrar, a gente tem hoje tanto ou mais tecnologia do que outros hospitais aí espalhados pelo Brasil. Então a gente não tem mais como ficar diferenciando, né? Claro que existem hospitais privados que passam por dificuldades, assim como nós temos hospitais filantrópicos que passam por dificuldade. Nós temos hospitais filantrópicos que são extremamente pujantes, que têm sustentabilidade, e a única diferença que nos diferencia dos restantes é que aquele resultado que a gente busca, e a gente também não pode ter nenhuma vergonha de dizer isso, esse resultado que a gente busca não vai ter nenhum sócio capitalista que vai levar ele para casa. Esse recurso ele vai ser todo reinvestido dentro dessa instituição, com a aquisição de novas tecnologias, com a aquisição de novos equipamentos, com sistemas de gestões mais modernos. Então, é isso que a gente está tentando mostrar para o país, porque a importância e a essencialidade dessa instituição, ela não tem discussão. Nós somos responsáveis pelo sistema de atendimento público desse país. Agora, fazer isso com capacidade técnica, com discussão, com planejamento adequado, isso a gente também está mostrando hoje que a gente consegue fazer. Então é de fundamental importância, a gente hoje abraçou isso, não é à toa que nós estamos aqui nesse fórum, um fórum de tecnologia completamente representado por várias instituições filantrópicas do país. Então a gente entende bem o nosso papel e a gente ainda precisa de caminhar um pouco mais nessa questão das pessoas pararem de enxergar a gente como pobres coitados. A gente precisa realmente de ter remuneração justa, remuneração adequada, porque gestão, capacidade técnica, isso a gente já mostrou que tem. E, Gilberto, é aquela coisa, né? Vocês fazem muito com recurso bem defasado, né? Então, o nível de excelência de gestão para você chegar nisso. Se você me permite, tem vários estudos que o que a Santa Casa de BH, da Bahia, faz, o poder público, através de um hospital ou municipal ou estadual, e principalmente o federal, é de 7 a 10 vezes menor o custo, que é o custo para nós. Somos nós que pagamos. Ou pagamos prestação de serviço para uma Santa Casa, ou pagamos, através de nossos impostos, aquela entidade pública, porque ela recebe o mesmo valor que nós, mas elas são pagas e colocadas recursos públicos a mais. Elas não trabalham com a tabela SUS, com alguns benefícios que as nossas entidades têm. Então, como colocando aqui, somos realmente de uma competência, somos de uma ação e investimento, certo, em tecnologia, que realmente, como eu falei, vai nos trazer mais economicidade para que nós façamos muito mais com pouco recurso. Perfeito, Eduardo. Bom, começando falando um pouco da tecnologia, né, nesse ambiente de saúde. Hospital, a gente sempre quando fala de saúde, a gente lembra logo de hospital. Evidentemente que o hospital está ali como um grande centro, né, mas tem outras atividades aí na área de saúde. É um negócio muito complexo, né? Se observarmos, não temos hospitais que são oriundos de um grande grupo empresarial de um outro ramo do setor da economia. Quem tem hospital se desenvolveu dentro de hospital. Então, é um negócio muito complexo e que, para se ter a expertise, você tem que viver, precisou ter a experiência e viver, né, claro, na dor, né, e para poder aprender a caminhar e melhorar a capacidade econômica e de permanência, de longevidade dessas instituições. Então, a inovação e a tecnologia, ela está totalmente atrelada a isso, porque qualquer empresa hoje, seja ela uma instituição com fim lucrativo ou sem fim lucrativo, ela não consegue, quando ela tem um número de transações elevadas, né, controlar sem ter um back-office aí, um apoio de sistemas e de informações inteligentes, de capacidade de análise, né? Então, essa questão da
tecnologia, ela passa a ser ali, ela anda juntinho com a atividade fim. Você não consegue fazer a atividade fim, a entrega para o paciente do que ele precisa sem a tecnologia. Hoje nós somos dependentes, então não tem escolha. Nós precisamos estar aderentes a isso, trabalhar a cultura da comunidade, dos colaboradores, médicos que trabalham em prol disso e sempre na busca do que é mais importante, a melhor entrega para o cliente final. A tecnologia ela tem que fazer sentido para melhorar a melhor entrega e mais entrega. Então, quem é eficiente atende mais, quem é eficiente atende melhor. Né? Evidentemente, a gente passa por todos esses desafios de financiamento, mas temos a resiliência de, enquanto estamos lutando por uma melhor compreensão, né, da sociedade, dos governos, para ter uma remuneração melhor, nós vamos fazendo a nossa parte do lado de cá, aqui, né, fazendo os ajustes e olhando a tecnologia, usando ela da melhor forma para tentar evitar desperdícios e ter uma performance de alto valor para o paciente. Perfeito. E, Mirócles, a gente está falando aí da CMB que completa 61 anos de atuação, né? Então foi uma jornada, né, longa que passou por muitos movimentos de transformação tecnológica, né? E eu queria entender hoje quais são os desafios mais urgentes do hoje, né, atualmente, para garantir a sustentabilidade financeira das Santas Casas. A sustentabilidade, como você falou, esses 60 anos é uma discussão eterna, porque nunca foi efetivamente o poder público, o governo brasileiro, os municípios e estados, remunerada a nossa instituição pelo custo que é efetivo, né? Então, isso levou as nossas instituições, a uma grande maioria delas, ao endividamento. Hoje nós temos 10 bilhões de reais em ações, só da Caixa Econômica, 6 bilhões, recursos que poderiam estar sendo investidos nas instituições. E esse é um grande problema. Naturalmente, nós temos avançado bastante. Nos últimos 4 anos de gestão nossa, nós colocamos mais de 5 bilhões de reais, tem um compromisso de mais de 1 bilhão de reais, mas o déficit é tão grande que ainda é um recurso aquém dos custos da nossa entidade. Para enxugar gelo, né? Mas, certo, eu coloquei, nós temos uma missão, todas as nossas instituições foram oriundas ou de religião, ou da comunidade, ou de famílias, que se preocupavam em servir, né? E há 500 anos nós fazemos isso como você colocou, né? Antes mesmo do Sistema Único de Saúde. E naturalmente, certo, como colocado aqui no exemplo de duas grandes instituições que têm, certo, uma 100% SUS, a outra exerce com mais de 60%, 70% SUS, certo? Se dá ao serviço público essa assistência com qualidade, com economicidade e com tecnologia. Então, essa evolução, ela é bem clara, certo? Dentro das nossas instituições. Do investimento que as nossas instituições e da priorização de investimento em tecnologia. Porque nós, gestores, provedores, diretores, superintendentes de Santas Casas e hospitais filantrópicos, sabemos que com o investimento em tecnologia nós vamos trazer economicidade. Então, essa economicidade nós vamos conseguir colocar e dar a condição de que essas instituições consigam manter com a sua missão de servir ao usuário do SUS, servir à população que eles representam. Perfeito. E aí, indo para a Bahia agora, Santa Casa da Bahia, vocês estão bem avançados, né, nessa questão da jornada digital, né, Eduardo? Eu queria que você desse um resuminho de como é essa estrutura tecnológica hoje e como é que foi construir essa cultura para levar isso para os colaboradores, que também não é tarefa fácil, né, independentemente da organização. Isso é. Na verdade, quando nós começamos a entender a necessidade, né, de aderência a tecnologias, a processos inovadores, a entrar nessa jornada, né, de transformação digital, nós tínhamos muitas carências. Não tínhamos também um entendimento, né, de que essas tecnologias eram importantes para que a gente pudesse avançar, dar um passo adiante. Então, mas no tempo nós fomos sendo convencidos, né, até por esses ambientes que a gente está, né, participando, trocando experiências, de que não tinha como fugir, né, de
transitar por essa jornada, começar essa jornada. Então fizemos um diagnóstico lá atrás para entender como é que nós estávamos. Evidentemente que os processos de certificação puxaram também isso. Sim. Então, à medida que o hospital, a gente entendeu que precisava elevar o patamar da experiência do paciente, a segurança e tal, a gente começou a entender que tecnologias precisavam ser alcançadas até para melhorar isso com segurança, melhorar a qualidade, porém também melhorar a produtividade e a eficiência do uso dos recursos e das entregas para esses clientes. Então aí nós fizemos um diagnóstico, uma empresa especializada, vimos um gap imenso ali e em algum momento a gente achava que era um sonho, eram investimentos relevantes para sairmos do patamar que estávamos, mas buscamos linhas de fomento e tal, captamos o recurso, fizemos um projeto pensado em 3 anos para executá-lo no 4º ano. Então foi uma jornada interessante para a gente começar isso. Então a gente precisava primeiro aculturar as pessoas da linha de comando para que elas fizessem a disseminação com suas equipes, para entender como é que a gente ia seguir. Depois tivemos que fazer todo o aparelhamento da infraestrutura, a gente precisava ter infraestrutura para isso, e as soluções inteligentes para que a gente pudesse fazer essa jornada. Então fomos certificados como um RIM7 há 3 anos, 4 anos atrás, né? E a partir disso não para. Né? Porque é uma nova estrada, é um novo ambiente, você não consegue mais engatar uma marcha ré e voltar, vamos dizer assim, para fazer algo da forma que você fazia. Então, nós temos hoje são em torno, vamos falar aí de 60 sistemas dentro do hospital, tem o ERP, aí tem o BI, aí tem a solução de ciclo da receita, tem solução para tudo, otimização de dose, tem solução que usa inteligência artificial em ressonância magnética para redução de uso de contraste, para melhoria de produtividade de exame, onde a gente tem máquinas que você precisa de uma grande produtividade de exame, tem uma fila grande, você precisa otimizar o tempo do exame, então a gente já usa inteligência artificial nativa, que é aquela que vem na máquina e tal. A generativa a gente ainda tem alguns projetos acontecendo, né? Eu acho que tem muita gente engatinhando ainda, e nós estamos nesse grupo, e que no final você está também entregando mais, então você gasta melhor, a qualidade do gasto é melhor, né? E a entrega e a satisfação do cliente também melhora. E o colaborador também fica totalmente inteirado no processo, e tirar isso dele agora, nem pensar, Com certeza, não dá para mudar, né? É como quem dirige um carro automático, há 10 anos voltar a dirigir um carro manual, tem gente que não sabe mais dirigir, né? Então já mudou a coisa ali, né? Perfeito. É um pouco isso. Muito bom. Gilberto, então você trouxe no palco que um dos maiores desafios da Santa Casa de BH foi a integração dos setores de compra e farmácia, né? Conta pra gente como é que foi esse processo, os aprendizados, porque pode ser que tenha muita gente aí querendo fazer a mesma coisa. Claro. Bom, sim, a gente tinha uma estrutura onde o setor de compras ficava dentro da diretoria financeira e a área de farmácia ficava dentro da diretoria assistencial. A questão aí é muito importante a gente entender o mindset de cada área, né? Todos nós somos hospitais, todos nós vamos estar trabalhando por paciente, todos nós temos o paciente no centro das nossas atenções, mas existem alguns conceitos de sustentabilidade que a gente precisa sempre estar trazendo para dentro da gestão de um hospital, que é o conceito da sustentabilidade no longo prazo. Então, não adianta eu pensar só no meu paciente de hoje, eu tenho que pensar no paciente de amanhã. Então, a gente fala muito lá na Santa Casa de Belo Horizonte que já tem muita gente cuidando do paciente de hoje, porque ele está lá deitado na cama, ele tem toda uma equipe assistencial, ele tem toda a equipe de médicos, enfermagem, toda a estrutura de suporte à saúde já está parametrizada e montada para atender esse paciente. Mas alguém tem que olhar no paciente de amanhã. Então, nossa, isso é muito legal. Quando a gente fala no paciente de amanhã, eu estou trabalhando hoje com a sustentabilidade necessária para que eu tenha o recurso para garantir que esse atendimento que eu estou fazendo hoje esteja preparado, esteja suportado para fazer ele amanhã. Então a gente fez essa autocrítica interna na instituição, e aí a gente percebeu que a gente precisava de olhar mais para esse paciente de amanhã. E aí a gente começa a trazer dentro desse trabalho, aí já entrando no trabalho, a visão de que a gente está gastando demais e prejudicando os recursos que eu preciso para até amanhã. O nosso presidente Mirocles briga sempre para a questão do financiamento adequado, mas tem momentos que a gente tem que olhar para dentro da nossa casa. Ok, esse é o financiamento que eu tenho, então o que eu posso fazer de melhor
com esse financiamento que eu tenho, para que eu possa garantir o atendimento do paciente que está deitado na cama hoje, mas daquele que vai estar deitado na cama amanhã também. Aí a gente trouxe isso para dentro da instituição e aí a gente começou a ver as críticas. O controle da dispensação, o que a gente via era uma farmácia que trabalhava sob livre demanda. Aquilo que a assistência solicitava, a assistência recebia. Não havia uma autocrítica, não havia um critério bem definido daquilo que tem que ser dispensado para aquilo que aquele paciente precisa. Nada menos, mas nada a mais. Porque o a mais a gente começou a entender e enxergar como desperdício. Obviamente, olhando para o meu financiamento. Olha, eu tenho financiamento para entregar isso. Isso aqui é suficiente para me garantir o atendimento desse paciente? Eu não estou negligenciando o atendimento desse paciente? Não, não estou. Então, vamos organizar dessa forma. E aí a gente começou, desde o modelo de compras mais organizado, redução do número de SKUs, né? SKUs são os números de itens que eram fornecidos. Quanto mais itens eu tenho, mais eu tenho que comprar, mais eu tenho que manter itens no meu estoque, menos eu vou ter recurso para garantir que eu tenho que entregar realmente aquilo que eu preciso. A gente reduziu, teve que sentar com a assistência, discutiu as SKUs, discutiu quais são os itens que eu realmente tenho que ter, procuramos marcas substitutas, procuramos novos fornecedores, enfim. É uma série de medidas, não é uma medida, inteligência artificial para nos ajudar no planejamento de compras, inteligências e sistemas na plataforma de compras. Hoje a gente tem plataformas de compra onde a gente consegue buscar o melhor custo naquela compra. Estruturamento interno para que eu possa receber os itens. A gente, como não são dois exemplos de santas casas muito grandes, a logística para atender uma instituição é muito grande. Posso dar um exemplo aqui. A gente recebe soro para atender o nosso ambulatório de nefrologia diariamente. Bom, se eu preciso receber diariamente, então eu tenho que ter um fornecedor que consegue ter logística para entregar diariamente. Aí eu estou reduzido a um único fornecedor. Se eu tenho um único fornecedor, você tem um problema. Eu tenho um problema. Eu não tenho como negociar, eu não tenho como discutir, eu não tenho como discutir valores, porque só uma pessoa consegue me entregar em Belo Horizonte soro da forma que eu preciso ser entregue. Então a gente teve que reformular completamente a nossa estrutura do nosso centro de distribuição, a nossa capacidade de armazenamento, para que a gente pudesse buscar. Ainda tem alguns passos importantes para dar para frente. Eu ainda quero chegar no ponto de que eu consigo, lá na farmácia, entregar para assistência o item daquele paciente conforme a prescrição do médico. Hoje eu ainda tenho que entregar em farmácias satélites espalhadas pelo hospital. Dentro dessa farmácia satélite, eu ainda enxergo que eu não tenho o total controle sobre ele. Então, tem uma série de soluções tecnológicas, unitização de medicamentos, rastreabilidade do medicamento, que é outra questão que a gente não pode desconsiderar. Hoje eu tenho, até por normas de regulatórias, que saber exatamente qual foi o item, qual foi o lote de qualquer medicamento e qualquer material médico que eu estou lá entregando para o meu paciente. Então essa rastreabilidade não pode ser perdida. Então a gente ainda tem aí alguns passos que a tecnologia que hoje existe já é suficiente para que a gente possa dar esse passo. Tem a questão toda da gente poder conseguir modernizar os nossos processos, né? Os nossos processos, a gente fala muito em tecnologia, mas o que adianta eu comprar uma tecnologia se os meus processos ainda não estão preparados para essa tecnologia? Então é uma série de fatores que a gente conseguiu fazer, mas esse trabalho especificamente é um trabalho muito exitoso. A gente conseguiu reduzir nosso custo de farmácia com materiais médicos e medicamentos em mais de 25%. Nossa, é bastante coisa, É bastante. Né? E por ano a gente consegue visualizar uma economia de quase 24 milhões. Olha, então são 24 milhões de reais que a gente tem à disposição do paciente de amanhã, como eu disse aqui no começo. Nossa, perfeito. Gente, foi ótimo. Muito obrigada pelo tempo, pelo conhecimento que vocês compartilharam aqui com a gente. E você que está aqui, continua comigo, não fecha essa aba, que já já eu volto. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Até mais. Boa tarde.